Obrigado, senador. Antes de mais nada, agradecer em nome do IBRAM essa oportunidade de estarmos nessa importante comissão para fazermos uma apresentação sobre alguns aspectos dos recursos minerais no Brasil e da mineração. Como o senhor bem assinalou na abertura desse trabalho, nós estamos agora às vésperas de receber o Congresso Nacional, né, a proposta do Executivo relacionada aos marcos regulatórios da mineração. Então, acho que é bastante oportuno, inclusive, que nessa comissão o IBRAM possa apresentar uma visão sobre como é que está, o que representa a mineração no Brasil e o que a gente prevê para frente e fazendo, ao final, uma ênfase relativamente à questão de terras raras. Eu passo. Esse aqui, né? Obrigado. Bom, antes de mais nada, a apresentação para aqueles que não conhecem, o que é o IBRAM. Nós somos uma organização privada, sem fins lucrativos, que representa a indústria mineral brasileira, fundada em 1976. Congregamos hoje cerca de 232 empresas de mineração e de não mineração, e as empresas de mineração associadas ao IBRAM, elas representam cerca de 85% do valor da produção mineral brasileira. Eu vou passar 3 slides para nós termos um pano de fundo sobre a questão do Brasil. No primeiro deles, o que a gente verifica essa questão de como é que o Brasil se situa no mundo comparativamente a outros países. E isso é um dado do Banco Mundial e mostra que, para países com área maior de 3 milhões de quilômetros quadrados, população acima de 140 milhões de habitantes e um PIB superior a 900 bilhões, nós só temos 5 países que se encaixam dentro simultaneamente dessa. Coincidentemente, são os 4 BRICS originais, que hoje a África do Sul está com o BRIC também, e mais os Estados Unidos. Dentro desse mesmo contexto, uma coisa importante como é que o Brasil se situa já do ponto de vista da produção de bens, de alimentos. E, mais uma vez, há uma grande coincidência dentro dessa área cultivada, a questão da população urbana, que é o grande motor hoje da demanda em cima do recurso mineral, e um PIB de 1 trilhão. Então, é preciso estar com essa imagem, esse pano de fundo, para entender um pouco o comportamento dos recursos minerais do Brasil. E, por fim, há um mapa mostrando como se dá hoje, né, a questão da produção mineral no mundo como um todo, por bens minerais. Chama a atenção que muitas vezes há uma falsa impressão de que os Estados Unidos, por exemplo, já não são mais um grande país minerador, o que não é verdade. Eles são maiores, inclusive, por exemplo, que o próprio Canadá, que é tipicamente tido, né, como um país minerador. E também a gente nota a grande dependência de determinados países, como é o caso do Brasil, como é o caso da Austrália, em um determinado bem mineral, no caso o minério de ferro, e no caso do Chile, relativamente à questão do cobre. De acordo com o Departamento Nacional de Produção Mineral, nós temos hoje no Brasil quase cerca de 8.900 empresas de mineração que se distribuem em todo o território nacional. Isso dá uma boa ideia vamos dizer, da pujança e da distribuição que se tem da atividade de mineração no país como um todo. Falamos aqui um pouco, e o Francisco, que me antecedeu, mencionou exatamente essa questão do mineral estratégico dentro do conceito do Plano Nacional de Mineração, né? E é um conceito que sempre teve associado a muita questão de segurança, e consolidou-se durante a Guerra Fria, etc.
E no PNM, no Plano Nacional de Mineração, é um bem mineral do qual o Brasil depende de importação. São minerais que deverão crescer em importância nas próximas décadas, por sua aplicação em produtos de alta tecnologia, e aquele que o país apresenta vantagens comparativas em determinados recursos, essenciais para a sua geração de divisas. Isso pode ser traduzido nesse quadro, onde a gente verifica que dos principais bens minerais produzidos ou consumidos no Brasil, nós temos desse lado exatamente aqueles que são, temos excedentes, somos grandes exportadores, temos um papel importante no contexto mundial, e do lado de cá aqueles que nós temos uma grande dependência de importação. Há aqui o caso, por exemplo, já mencionado, o caso do fosfato, e que o país é, ao mesmo tempo, importador e produtor. Nos últimos anos, isso, no caso do fosfato, nós temos ficado em torno de 50% de importação, 50% de produção. É interessante notar que, do ponto de vista de produção mundial, como é que se dá a distribuição em termos de valor de produção. E reparamos que, no mundo, o grande bem mineral em valor de produção ainda é o minério de ferro, né? Então, aqui estão outros, destaca-se o ouro, etc. Reparamos, então, que este é o quadro brasileiro. Uma dependência muito maior na questão são 2/3, né, da produção, do valor da produção está em minério de ferro, e aqui está a outra distribuição. Aqui a questão de o que aconteceu nos últimos anos, nas últimas décadas, relativamente ao valor da produção mineral no Brasil. É notável que, exatamente nesse século, né, novo século, o crescimento é enorme que é o valor da produção mineral brasileira, né, durante todo esse período, até mesmo durante a crise, nós tivemos uma perda, mas foi rapidamente recuperado. Então, esses são os valores. Apenas para exemplificar, no caso do nosso carro-chefe, que é o minério de ferro, é interessante notar, por exemplo, que nós tivemos, ao longo do tempo, uma subida permanente relativamente à questão de preço e volume, né, e tornou-se realmente um fator importante aqui. No entanto, o que a gente começa, se nós fizermos um histórico a respeito de como se deu o comportamento da produção de minério no Brasil, nós reparamos que no caso do minério de ferro, nós já chegamos a ser 20% da produção mundial. E hoje nós já caímos substancialmente em termos de proporção da produção mundial. Por que isso? Basicamente um problema chamado China. Aqui ela começa a aparecer fortemente. O Brasil, que mantinha um segundo lugar, mais recentemente perdeu esse segundo lugar para a Austrália. Esse quadro é interessante notar. O caso do nióbio, que foi mencionado aqui, é o caso onde o Brasil detém mais de 90% das reservas mundiais conhecidas, 97% e 92% da produção, né? Isso sem contar lá com os 6 lagos, né, que foi mencionado aqui o volume que se tem. Isso mostra que é interessante também que, exatamente nesse período do crescimento, o nióbio também teve um importante crescimento, se manteve. Bauxita, o minério de alumínio, nós temos também um quadro interessante, a mesma coisa. O Brasil subiu, chegou a ser 15% da produção mineral, e agora a gente começa a ver uma queda nessa posição relativa. Basicamente, a Austrália sempre foi o primeiro grande produtor. Durante muitos anos, nós tivemos a Guiné sendo produtora, aí o Brasil assume o segundo lugar, mas aqui entra o fenômeno China. Então, já nos desloca, né? E hoje, daqui de segundo, já passamos a ser, em 95, no quarto,
e hoje somos os terceiros. Aqui, no caso, a produção de potássio, o número quando a gente repara, ele é irrisório relativamente à produção mundial. É menos de 2% da produção mundial, embora nós sejamos um dos países, o terceiro país maior consumidor de potássio, né? E aqui mostra a grande prevalência que sempre houve do caso do Canadá, e aí entra a Rússia, a Alemanha teve um determinado momento. Então, mas é um quadro que mostra claramente, né, que, embora o Brasil busque produzir, que é uma coisa essencial para a nossa agricultura, nós realmente temos uma situação de grande dependência de potássio e sem sombra de dúvida, é um dos bens minerais estratégicos para o Brasil, é o potássio. Aqui só falamos rapidamente do fosfato. O fosfato também, nós nunca fomos grandes produtores, mas já chegamos a esse pico aqui e agora estamos numa descendente. Por quê? Mais uma vez, reparamos aqui, né, os Estados Unidos, que sempre foram os grandes produtores, já perderam a sua primeira posição para a China, né, e o Brasil sempre esteve nessa fase aqui. Mas isso é para mostrar, né, como é que se dá essa distribuição no mundo. A questão do manganês, que foi mencionado também, né, o manganês no Brasil sempre foi importante, inclusive a questão do manganês do Amapá, etc. Nós chegamos nesse pico aqui, 32%, quase um terço da produção mundial de coisa, e hoje já está. Por quê? Basicamente, a África do Sul sempre foi, lá aparece a China agora aqui, né? O vulcão, a Ucrânia. Então, há novos players que entram, e entram muito forte nessa grafita. Eu vou passar rapidamente, e são sempre exemplos do que está acontecendo. A questão do carvão, né? O senador Luiz Henrique tem grande vivência sobre a questão do carvão. Aqui, basicamente, né, a nossa produção, aqui é irrisória perto do mundo, mas ainda assim nós estamos com, né, uma situação, e principalmente no que concerne ao carvão metalúrgico, esse que é o grande, né, porque, na realidade, do ponto de vista de carvão energético, é ainda a maior reserva energética que o Brasil tem, está no carvão. Só para recordar de novo aquele quadrozinho que nós vimos anteriormente, essa situação do Brasil. E aqui um quadro mostrando como é que tem sido o comportamento da questão das exportações. E eu não fiz um levantamento mais de maior tempo, mas mostra aqui claramente que o saldo, o importante saldo que a indústria de mineração dá para a balança comercial brasileira. Muito embora a gente tenha tido uma queda de 2011 para 2012, mas ainda assim é um saldo extremamente importante. Esse é um aspecto interessante, porque o saldo mineral brasileiro ele tem sido historicamente positivo. O que aconteceu nos últimos anos é que ele cresceu e tornou-se muito mais importante. A gente até costuma brincar um pouco com o pessoal do petróleo, mas dizer o seguinte: quem paga o déficit do petróleo é a mineração. Aqui apenas para dar uma visão sobre a questão da exportação do brasileiro, importação, a nossa dependência. Aqui eu ressalto uma vez a questão do carvão, né? Quase 40% da importação brasileira de carvão, e mais outros quase 40% estão no potássio, né? E a nossa grande exportação nessa questão do minério de ferro. Bom, aqui eu vou muito rapidamente, já que ele tocou a campainha, dos tais famosos minerais do futuro, essa coisa, né? A importância, o Francisco mencionou a questão, a importância do lítio, né? Que nós, porque o lítio hoje, principalmente para essa questão das baterias, né, dos carros elétricos, etc., é um elemento essencial. Aqui, rapidamente, um quadro só para ver quais são as várias aplicações que nós temos do lítio. Eu acredito que
talvez o Farias vá dar um pouco mais de detalhes sobre isso. Aqui a questão dos terras raras, quais são os elementos, o que é a definição, como é que eles se situam na tabela periódica de coisa. A questão da produção, o Brasil foi um dos primeiros grandes produtores de terras raras, de oxidantânio, e hoje tem uma reserva já minerada que está sob encargo da indústria nucleares brasileiras, mas, ao longo do tempo, nós tivemos esse quadro aqui, a predominância enorme da China como produtora. Apenas para lembrar o ciclo, né, que nós temos, a minério, a extração dos óxidos, eletrodes, etc., quais são as aplicações, as questões das massas, as aplicações, indústria e tecnologia, do ponto de vista de meio ambiente, ecologia, indústria automotiva, uma importante aplicação do ponto de vista de energia, que é o refino de petróleo, e também na produção de superlimas, né? E a estratégia, do ponto de vista de coisa, é o domínio da cadeia produtora, como o próprio Francisco já assinalou. Quer dizer, o Brasil tem o potencial, mas nos falta dominar essa cadeia como um todo. Finalmente, rapidamente, só mostrando como é o ciclo, né, e aqui, considerações finais, o Brasil tem um potencial geológico muito alto em terras raras, a extração e beneficiamento dos minérios são pontos críticos, né, dominar essa tecnologia, critérios técnico-econômicos desafiadores na cadeia, né, ao longo da coisa, os riscos de avaliação de rumo, quer dizer, não se trata propriamente de uma nova corrida de ouro, não é aí que está, né? Embora o preço das terras raras seja muito alto, etc., mas é sempre bom ter em mente que a quantidade é relativamente pequena e então não se trata de uma grande produção que vai dar grandes resultados, mas o que é importante é buscar fazer a agregação no território nacional e, sem sombra de dúvida, é uma questão de soberania nacional. Finalmente, só para encerrar, como nós somos muito hoje na moda, não, os iPhones, iPads, etc., é só mostrar que, se não fossem as terras raras, e cada uma delas aqui, nós não estaríamos aqui, né, com os nossos computadores, os nossos telefones, os nossos iPads. São pequenas quantidades aplicadas em cada uma desses equipamentos, mas são absolutamente indispensáveis ao seu bom funcionamento. Finalmente, quero fazer um convite a todos. No próximo mês de setembro, nós teremos mais uma vez o Congresso Brasileiro de Mineração, lá em Belo Horizonte, onde certamente esses temas vão ser abordados em painéis, não só, acreditamos nós, um painel já sobre os novos marcos regulatórios, mas essa questão dos minerais estratégicos, como eles se comportam. Muito obrigado. Obrigado.